tarde, um grupo paramilitar anuncia rebelião contra o comando militar da Rússia. O chefe do grupo Wagner, aliado do Kremlin na guerra da Ucrânia, acusou Moscou de promover um ataque contra seus acampamentos e afirmou ter tomado o controle de instalações russas. A segurança foi reforçada na capital Moscou. O presidente Vladimir Putin classifica o motim de mercenários como uma traição e promete esmagar a revolta. Líderes ocidentais olham a situação com cautela e dizem que estão monitorando os desdobramentos no país. O presidente Lula afirma que, por enquanto, não vai comentar o assunto. E ainda, aqui no Brasil, hoje é dia de São João. Em Caruaru, a tradição é o Festival de Bacamarteiros. E a família de Gilberto Gil está reunida nos palcos em um espetáculo cheio de afeto em uma turnê pelo país. O Jornal Hoje está começando. Olá, boa tarde. Um grupo paramilitar anunciou uma rebelião contra o exército da Rússia. Segundo o chefe do grupo Wagner, a intenção é chegar a Moscou. A gente vai agora até Londres para conversar com a nossa correspondente, a Nathalie Reynoso, que tem mais informações. Boa tarde para você, Nathalie. Oi, Sadi. Boa tarde para você, boa tarde a todos. O grupo está avançando em território russo. Soldados, tanques e veículos armados estão cruzando a província de Lipetsk, que fica a cerca de 6 horas de carro da capital Moscou. O governador da região pediu que os moradores fiquem em casa. As forças do grupo Wagner já estão controlando Rostov-on-Don, que foi o primeiro alvo, uma cidade que fica perto da fronteira com a Ucrânia e que tem uma importância estratégica, porque é onde fica o quartel-general que comanda as operações militares russas na Ucrânia. A cidade de Voronezh, que fica a cerca de 500 quilômetros ao sul de Moscou, teria sido a segunda tomada pelo grupo de mercenários. De acordo com o líder do grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, o plano é chegar à capital russa. Moscou está em estado de alerta, com a segurança reforçada na sede do governo russo e também em lugares estratégicos. Alguns prédios públicos teriam sido também esvaziados e o prefeito disse que a situação está difícil por lá. Mais cedo, Prigozhin mandou uma mensagem desafiadora ao presidente Vladimir Putin. Disse que o grupo Wagner é composto de patriotas russos e que não quer que o país conviva mais com corrupção, mentiras e burocracia. E afirmou que ninguém planeja se entregar. Foi uma resposta ao discurso do líder russo mais cedo. Putin reforçou que o país está lutando pela vida e segurança dos cidadãos e pela integridade territorial. E afirmou que o que a Rússia está enfrentando agora é uma traição motivada por interesses pessoais, uma facada nas costas do povo russo, assim ele disse. Vamos entender mais sobre esse grupo mercenário na reportagem da Cecília Malan. A cidade russa de Rostov-on-Don, a maior do sul do país, amanheceu com a presença de mercenários armados nas ruas. São combatentes do grupo Wagner que atravessaram a fronteira da Rússia, deixando a Ucrânia. Mais de 1 milhão de moradores foram orientados a ficar em casa. O líder dos paramilitares, Yevgeny Prigozhin, colocou o rosto à mostra. Tomamos tudo para que as forças aéreas conduzam ataques não contra nós, mas contra os ucranianos. Uma referência a um suposto bombardeio do exército russo contra um acampamento dos mercenários. Prigozhin garantiu que o quartel-general militar da cidade, o principal centro logístico para a invasão russa na Ucrânia, está operando normalmente. E exigiu que o ministro da Defesa, Sergei Shoigu, e o principal general russo, Valery Gerasimov, fossem encontrá-lo. Há meses, ele acusa os 2 homens de incompetência e de negar munição ao grupo Wagner, que está lutando ao lado das tropas russas. Yevgeny Prigozhin é um problema inteiramente criado pelo Kremlin, um império de negócios que se expandiu ao longo da última década e uma retórica cada vez mais virulenta, muitas vezes contra as forças armadas russas. Mesmo assim, ele foi autorizado a continuar, sem controle, e o grupo Wagner cresceu em tamanho e protagonismo na guerra na Ucrânia.
Até agora. Tomar instalações militares em território russo foi uma afronta grande demais. E Vladimir Putin reagiu com fúria num pronunciamento na TV. Chamou a rebelião de punhalada nas costas e ameaça mortal para o Estado russo. Prometeu proteger a população de qualquer ameaça, inclusive a traição interna, e punir todos que seguirem por esse caminho. Enquanto o Kremlin reagia, a segurança foi reforçada em pontos estratégicos de Moscou. A navegação no rio que corta a capital foi suspensa e policiais armados se posicionaram do lado de fora da sede do Grupo Wagner, em São Petersburgo. O que Prigozhin espera alcançar não está claro. Com cerca de 50 mil soldados, segundo o Ministério da Defesa do Reino Unido, seu grupo não consegue fazer frente ao exército russo. Mas dependendo de quanto apoio ele conseguir dentro das Forças Armadas, sua rebelião armada pode ganhar força. Ao longo do dia, militantes mercenários leais a Prigozhin seguiram avançando rumo à capital russa e tomaram uma segunda cidade, Voronezh, que fica a 500 quilômetros ao sul de Moscou. Em resposta ao pronunciamento do presidente, o agora ex-aliado de Putin disse que o grupo Wagner é composto por patriotas russos e que não quer que o país conviva mais com corrupção, mentiras e burocracia. Também disse que ninguém vai se entregar. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky escreveu que a fraqueza da Rússia é óbvia e que quanto mais tempo Moscou mantiver suas tropas e mercenários na Ucrânia, mais caos, dor e problemas a atrairá para casa. Especialistas em política internacional acham que ainda é cedo para falar em tentativa de golpe de Estado, mas concordam que esse fogo amigo é uma distração que pode beneficiar a contraofensiva ucraniana. Reduz a moral das tropas russas que estão em campo de batalha, já que o grupo Wagner levanta bandeiras de defesa dos combatentes russos, como, por exemplo, a falta de treinamento, a falta de equipamento, táticas e estratégias ultrapassadas, segundo o Prigozhin, líder do grupo Wagner, e ao ver 25 mil combatentes que estavam lutando na linha de frente ao seu lado, os soldados russos podem se sentir pressionados a também ingressar nesse grupo de insurgência e se sublevar contra a liderança central da Rússia. Mas a rebelião não impediu novos ataques contra a Ucrânia. 3 pessoas morreram e 8 ficaram feridas depois de um ataque de mísseis russos à capital Kiev, hoje de manhã. Em Dnipro, os mísseis destruíram 4 prédios residenciais e deixaram 8 pessoas feridas, incluindo 2 crianças. E as reações chegam do mundo todo. O tom tem sido de cautela, os líderes querem entender melhor o que está acontecendo. Por aqui, o primeiro-ministro britânico Rishi Sunak disse que está atento à situação e em contato com os aliados. Ele pediu que todas as partes sejam responsáveis e protejam os civis. O governo britânico fez também uma reunião de emergência para discutir a situação e o foco foram os cidadãos britânicos que moram na Rússia. Mais cedo, o Ministério da Defesa do Reino Unido descreveu a crise como o desafio mais significativo para o Estado russo nos últimos tempos. Disse que a rivalidade entre o grupo Wagner e o Ministério da Defesa russo se transformou em um confronto militar total. E que agora a lealdade das forças de segurança da Rússia, especialmente da Guarda Nacional Russa, vai ser a chave para o desenrolar dessa crise. A Letônia reforçou a segurança na fronteira com a Rússia e não vai permitir a entrada de russos no país. A Estônia também aumentou a segurança na fronteira com a Rússia e a primeira-ministra pediu que as pessoas não viajem para o país vizinho. O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, afirmou que está observando a situação e está em contato com os líderes do bloco. Na Alemanha, a ministra das Relações Exteriores disse que conversou com os colegas do G7 e o Palácio do Eliseu informou que o presidente Emmanuel Macron está acompanhando tudo e continua focado no apoio à Ucrânia. A Itália declarou que a Rússia está sofrendo consequências internas da sua invasão à Ucrânia. Segundo Moscou, Putin está trabalhando no Kremlin, ele que já conversou com os aliados como os presidentes de Belarus, Cazaquistão e Uzbequistão.
E uma última informação, agências de notícias ucranianas dizem que Kiev retomou o controle de um território ocupado pelos russos perto da cidade de Krasnohorivka, que fica na região de Donetsk. Essa área estava sob domínio russo desde 2014 e a gente volta depois com mais atualizações. Combinado, Nathalie. Daqui a pouco a gente conversa um pouco mais. Eu vou chamar agora a repórter Raquel Krahenbuhl, direto de Washington, para a gente poder conversar sobre a repercussão por lá. Raquel, boa tarde para você. Por favor, nos conte qual foi a reação dos Estados Unidos a essa rebelião. Oi, Sadi. Boa tarde a você e a todos. Sadi, por enquanto, muita cautela aqui na Casa Branca com as principais autoridades do país em busca de mais informações. Há pouco, o presidente Joe Biden e a vice Kamala Harris se encontraram com toda a equipe de segurança nacional, incluindo o secretário de Estado, de Defesa, os chefes da inteligência do país, também a embaixadora dos Estados Unidos na ONU, aqui no Salão Oval. Biden também conversou por telefone com o presidente da França e com os primeiros ministros do Reino Unido e da Alemanha. Eles discutiram os últimos acontecimentos e reafirmaram o apoio total à Ucrânia. O presidente acabou de embarcar aqui para a residência de repouso dele em Camp David, onde ele vai passar o fim de semana. E, segundo a Casa Branca, de lá, Biden vai continuar sendo informado e monitorar a situação durante todo o dia. Mais cedo também o secretário de Estado, Antony Blinken, contou que conversou com os ministros das Relações Exteriores do G7 e com o chefe da diplomacia da União Europeia. E o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, falou que o grupo de resposta a incidentes do país também vai se reunir hoje para discutir a situação na Rússia. Na China, Sadi, que é um parceiro estratégico da Rússia, a agência de notícias estatal afirmou que há uma rebelião armada. E o presidente turco, Tayyip Erdogan, também que tem uma boa relação com o presidente russo, Vladimir Putin, conversou mais cedo com ele e pediu que Putin haja com bom senso. Também falou que está pronto para fazer a sua parte e ajudar a trazer uma solução pacífica para a situação ali na Rússia. Sadi. Obrigada, Raquel. Até daqui a pouco. Bom, a gente está falando do Grupo Wagner, mas afinal, quem faz parte desse grupo e como esse grupo surgiu? Vamos até Nova York conversar com o Guga Chakra, porque ele vai explicar melhor para a gente. Guga, boa tarde para você. Por favor, nos explique um pouco sobre o Grupo Wagner. Eu queria que você falasse também do líder desse grupo, que pelo que a gente está entendendo, ele é bem conhecido, né? Bom, boa tarde, Andréia, boa tarde a todos. Bom, o Grupo Wagner é um grupo de bandidos, de mercenários, bandidos, liderado por um bandido e que até dias atrás, basicamente até ontem, trabalhava a serviço de um regime bandido e criminoso do Vladimir Putin. Então tem que entender esse contexto. Quando eu falo que o Prigozhin, que é o líder do Grupo Wagner, é bandido, isso é literal, Andréia. Ele foi preso, cumpriu 9 anos de cadeira para ter ficado 13, mas ficou 9 anos na cadeia. Depois que ele saiu, abriu ali vários lugares de hot dog, de cachorro-quente, acabou abrindo um restaurante bom, o Putin gostava, ali eles começaram a se relacionar e a partir de muitos anos depois, ele começou a fazer uma série de serviços sujos para o Vladimir Putin, que é o autocrata da Rússia, e isso incluiu posteriormente liderar esse grupo de mercenários, onde eles recrutam para os paramilitares nas cadeias da Rússia. São literalmente pessoas que estão cumprindo pena, então são bandidos também. E eles começaram a lutar a serviço do regime do Putin quando houve aquele início. A guerra da Ucrânia começou, na verdade, em 2014, quando a Rússia anexou a Crimeia, e ali no leste da Ucrânia, em Luhansk e Donetsk, o grupo Wagner começou a lutar a favor do regime do Putin. Depois operaram também atendendo serviços, os interesses da Rússia ali no Oriente Médio, na Síria, ou também na África, em diferentes países, incluindo a Líbia. E agora eles foram fundamentais para o regime do Putin na guerra da Ucrânia. Por exemplo, a principal batalha que teve nesse ano no conflito foi em Bakhmut, que a gente ficou falando um tempão. E quem que estava lutando em Bakhmut a favor do regime do Putin? Literalmente o grupo Wagner. Mas a relação começou a se deteriorar entre o Prigozhin, esse bandido, e o ministro da defesa do regime criminoso do Putin, que é o Sergei Shoigu. Então, e a coisa foi indo numa escalada,
escalada que chegou nesse momento, que o grupo agora está no território russo, já controla aparentemente algumas cidades. A gente tem que continuar monitorando, a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente. A gente tem que ter em mente, o grupo Wagner, o Prigozhin, um entusiasta do nazismo. Então, de um lado você tem esse grupo paramilitar que comete crimes de guerra e crimes contra a humanidade nos conflitos que eles estiverem envolvidos. Inclusive o Prigozhin sofre sanções aqui nos Estados Unidos e até ajudou na interferência na eleição americana de 2016. E do outro lado, um regime sanguinário do Putin, né, que eram aliados. Então não tem bonzinho nessa história. Não é que vai chegar um grupo em defesa da liberdade e da democracia na Rússia. Meu Deus, o grupo Wagner é uma tragédia, são sanguinários. E o regime do Putin, como a gente sabe, também. Guga, você tem dito, então, que o Putin está numa situação delicada. E eu queria saber de você se tem alguma chance do grupo Wagner se associar à Ucrânia na guerra. Muito difícil, associar formalmente muito difícil, até porque haveria problemas em relação aos Estados Unidos e os países europeus que classificam o grupo Wagner como criminosos de guerra, impõem uma série de sanções. E o Zelensky também, afinal, algumas das maiores atrocidades ocorridas na guerra da Ucrânia foram cometidas pelo grupo Wagner. O Zelensky não tem o menor interesse nem necessidade de se aliar a um bandido como o Prigozhin. Agora, indiretamente, com certeza, acaba beneficiando o Zelensky. Por quê? Porque o regime do Putin não vai ter, em primeiro lugar, não vai ter a ajuda do grupo Wagner, que tem sido fundamental na guerra da Ucrânia. Quer dizer, ele já vai ter uma força menor. Como a força da Rússia se reduz, naturalmente fica um pouco mais fácil para a Ucrânia. Em segundo lugar, que ele vai ter que desviar pelo menos parte das atenções dele para combater o grupo Wagner dentro da Rússia. Então, o Zelensky, a Ucrânia, pode se aproveitar bastante desse momento para tentar recuperar território. E, claro, a gente tem que levar em consideração como vai terminar esse episódio, que ainda é extremamente fluido e ninguém tem como prever como vai terminar esse levante dessa organização do grupo Wagner. Andréia. Guga, muito obrigada pelas informações. A gente vai seguir acompanhando com você aí. O presidente Lula desembarca ainda nesta tarde em Brasília. Antes de deixar a França, ele conversou com jornalistas, fez um balanço da viagem à Europa, mas preferiu não comentar a rebelião na Rússia. Fomos 3 repórteres diferentes a questionar o presidente Lula sobre o clima de tensão na Rússia, com um motim de mercenários do grupo paramilitar Wagner. Lula não quis comentar por não saber detalhes da situação. Veja, eu não sei o tamanho da rebelião. Eu só estou te pedindo o seguinte: quem sabe quando eu voltar para o Brasil, no dia seguinte eu já tenha todas as informações possíveis, porque eu vou conversar com muita gente a respeito dessa chamada rebelião. Eu só não posso comentar uma coisa que eu não li, que eu não conheço. Sabe? Então, seria precipitado da minha parte fazer juízo de valores sobre qualquer assunto. Lula disse que não ficou chateado com o jornal francês Libération, que o colocou na capa como uma decepção e ainda o descreveu como um falso amigo do Ocidente. Eu não fico chateado quando um europeu, no caso da guerra, pense diferente de mim. Eles estão no centro da guerra. Eu estou a 14 mil quilômetros de distância. Então, é muito normal que eles estejam muito mais nervosos porque eles estão vivenciando a guerra e sofrendo as consequências da guerra mais imediata. O presidente brasileiro reforçou que é contra a guerra e a favor da paz. Destacou que o assessor especial para assuntos internacionais, Celso Amorim, foi para um encontro em Copenhague que já estava marcado para este fim de semana para debater uma solução para a invasão da Rússia à Ucrânia. E alfinetou os Estados Unidos. Tem muita gente brigando pela paz. Tem muita gente tentando encontrar um caminho para que a gente chegue à paz. Eu espero que logo, logo também os Estados Unidos estejam querendo encontrar paz. E aí vai ficar mais fácil a gente fazer a paz. O presidente brasileiro também falou sobre a conversa que teve num almoço ontem com o presidente francês. O tema principal com Emmanuel Macron foi o acordo entre o Mercosul e a União Europeia. A França é acusada de colocar resistência para proteger seus agricultores.
Numa carta, em março, o bloco europeu apresentou novas condições ao acordo fechado em 2019, depois de 2 décadas de negociações, mas até hoje não ratificado. A que mais incomoda o governo brasileiro é a ameaça de suspensão de isenção de tarifas em caso de não cumprimento de metas ambientais. Mas Lula também reconheceu que não quer abrir o mercado de licitações públicas de forma indiscriminada para não prejudicar pequenas e médias empresas nacionais. Da mesma forma que ele tem que resguardar os interesses agrícolas dele, nós temos que resguardar os interesses, sabe, das nossas pequenas e médias empresas com a não aceitação, sabe, das compras governamentais. E nós ficamos de responder a carta adicional que a União Europeia mandou e eu penso que até o final do ano a gente tem uma decisão sobre o assunto. Lula defendeu a importância estratégica do acordo. A União Europeia não pode ficar, sabe, sendo a fatia de mortadela entre a nova Guerra Fria entre Estados Unidos e China. Tá? Então é importante lembrar que nós precisamos da União Europeia e a União Europeia precisa muito de nós. Portanto, é importante que, sabe, a gente coloque um pouco da arrogância de lado e a gente tente colocar o bom senso para a gente negociar. Lula também comentou o fato de ter desistido ontem, de última hora, de um jantar oferecido pelo príncipe herdeiro da Arábia Saudita. Mohammed bin Salman, acusado de mandar esquartejar o jornalista Jamal Khashoggi no consulado saudita em Istambul, foi quem enviou joias à ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Eu simplesmente não tive condição de participar da reunião, ou seja, vou pedir para que o Itamaraty o convoque para ir ao Brasil discutir negócio com os empresários brasileiros. Antes de deixar a França esta manhã, o presidente comentou sobre outras 4 viagens internacionais que pretende fazer até setembro. Lula já visitou 12 países em menos de 6 meses, numa tentativa de reposicionar o Brasil no cenário global. O presidente Lula está voando da França para o Brasil neste momento. A previsão é que ele pouse em Brasília às 5h40 da tarde. E a seguir, mais informações sobre a rebelião do Grupo Wagner na Rússia. E aqui no Brasil, em Caruaru, o Festival de Bacamarteiros marca o Dia de São João. A gente volta já. Vamos voltar a falar da situação na Rússia e mostrar aqui no mapa onde estão os pontos de tensão neste momento. Vocês estão vendo aqui, a gente vê na cidade de Rostov, essa cidade no sul da Rússia, usada como centro logístico militar na guerra da Ucrânia. Os mercenários do Grupo Wagner tomaram Rostov e começaram a se deslocar pela rodovia M4 em direção ao norte, onde fica Moscou. O Grupo Wagner diz ter tomado também o controle desta outra cidade, que fica no meio do caminho, Voronezh. Dali, eles saíram da estrada na direção de Lipetsk, onde foram vistos pela última vez. De Lipetsk até Moscou são cerca de 400 quilômetros. A gente vai voltar agora a Washington para conversar mais uma vez com a Raquel Krahenbuhl, que tem detalhes, né, Raquel? Tem os bastidores dos governos neste momento tenso da guerra. Boa tarde mais uma vez para você. Boa tarde mais uma vez, Sadi. Um dia muito agitado aqui na Casa Branca, com muita gente da imprensa aqui, as autoridades de segurança nacional, como a gente contou mais cedo, todas vieram também para discutir a situação com o presidente Joe Biden. Agora, nos bastidores, as autoridades com quem eu conversei desde ontem à noite, tenho conversado, dizem que ainda é cedo para saber o que está acontecendo, fazer uma avaliação mais precisa. Eles agem com cautela enquanto buscam mais informações, mas acreditam que essa rebelião do grupo de mercenários Wagner pode sim ajudar a Ucrânia. As pessoas com quem eu conversei não acreditam em um grande golpe de Estado ou uma guerra civil ali na Rússia. Uma fonte disse que talvez seja uma tentativa do grupo de tomar controle das forças militares da Rússia, mas não de tomar controle da capital ou derrubar o presidente Vladimir Putin. Mas, de novo, Sadi, ninguém crava nada, as informações ainda são prematuras e a Casa Branca afirma que durante todo o dia o presidente vai continuar sendo informado
e monitorar a situação ali na Rússia. A inteligência militar do Reino Unido, também uma informação que a gente tem, afirmou que esse é o desafio mais significativo para a Rússia nesses últimos tempos. Sadi. Obrigada, Raquel. A seguir, as últimas informações do motim do Grupo Wagner na Rússia. E Gilberto Gil e a família nos palcos. Hoje tem show em São Paulo. A gente volta já. Nathalie. Sadi, como a gente falou aqui anteriormente, os soldados do grupo de mercenários querem chegar à capital russa. E por isso há vários bloqueios sendo montados lá nos arredores de Moscou. O prefeito pediu para as pessoas evitarem circular pela cidade e disse que a situação é difícil. Ele ainda afirmou que a segunda-feira vai ser um dia em que as pessoas não devem ir ao trabalho para minimizar os riscos. A região de Moscou também suspendeu todos os eventos ao ar livre para grandes públicos até o próximo sábado. Moscou está em estado de alerta, com a segurança reforçada, e uma operação antiterrorista também foi declarada. A imprensa fala também em relatos de que o avião presidencial de Vladimir Putin teria decolado do aeroporto de Moscou. Mas o porta-voz do líder russo, Dmitry Peskov, afirmou que o presidente segue na capital e está trabalhando no Kremlin. E segundo as agências de notícias, aquele comboio do grupo de mercenários que está a caminho de Moscou tem cerca de 5.000 soldados e na rota vai passar por vários bloqueios. Um especialista calcula que eles estejam a 100 quilômetros de Moscou nesse momento. E também, para fechar uma última informação, o alto general americano cancelou uma viagem planejada ao Oriente Médio por causa da situação na Rússia. A gente segue acompanhando tudo por aqui, Sadi. Obrigada, Nathalie.